Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. A energia que guia o seu caminho sabia que este é o momento perfeito para você ouvir estas palavras. Se você está aqui, é porque sua alma está passando, ou já passou, pela experiência profunda e transformadora da separação. Talvez seja de uma chama gêmea, de um amor que parecia eterno, de uma pessoa que significava o mundo para você. E neste momento, seu coração está pedindo respostas, está buscando compreender por que o amor às vezes precisa se distanciar para poder florescer em sua forma mais pura. Você já sentiu aquela dor que parece rasgar a própria essência do seu ser? Aquele vazio que se instala no peito como se uma parte de você tivesse sido arrancada e levada para longe? Você já acordou no meio da noite com o coração disparado, procurando por alguém que não está mais ao seu lado? Se você está vivendo uma separação que machuca até os ossos, quero que saiba, você não está sofrendo à toa. Você não está sendo punido. E não, você não fez nada de errado para merecer essa dor. A separação que dói é, na verdade, um dos maiores presentes espirituais que o universo pode oferecer a uma alma. Pode parecer cruel, pode parecer injusto, mas existe uma sabedoria divina operando por trás de cada lágrima que você derrama. É como se sua alma tivesse feito um acordo sagrado antes de encarnar neste plano terrestre. Um acordo que dizia: estou pronta para crescer. Estou pronta para me tornar quem realmente sou. E se for preciso passar pela dor da separação para despertar para minha verdadeira essência, que assim seja. Porque veja bem, nós, seres humanos, temos uma tendência natural de nos acomodarmos no conhecido, mesmo quando o conhecido não nos serve mais. Tendemos a nos esconder atrás das pessoas que amamos, usando-as como muletas emocionais, evitando olhar para dentro de nós mesmos. A separação vem para romper essa zona de conforto. Ela vem para te forçar a olhar para dentro, para te obrigar a encontrar sua própria luz, sua própria força, seu próprio caminho de volta para casa, que é sempre, sempre o caminho de volta para você mesmo. Então, se você está sentindo essa dor agora, respire fundo e permita que ela esteja aí. Não tente fugir dela, não tente anestesiá-la, porque dentro dessa dor, escondido como uma pérola dentro da ostra, está o presente mais precioso que você já vai receber, o presente do autoconhecimento profundo. Existe uma verdade espiritual que poucos compreendem sobre as separações. Elas nunca acontecem para nos destruir. Elas acontecem para nos reconstruir em uma versão mais elevada, mais consciente, mais alinhada com o nosso propósito divino. Imagine que você é uma escultura de mármore e o universo é o escultor. Para que a obra-prima que você realmente é possa emergir, é preciso que algumas partes sejam removidas, que algumas arestas sejam polidas, que alguns excessos sejam eliminados. A separação é o cinzel divino trabalhando em sua alma. Quantas vezes antes da separação você se perdeu de si mesmo tentando agradar a outra pessoa? Quantas vezes abriu mão de seus sonhos, de suas vontades, de sua autenticidade para manter uma união que talvez já não estivesse servindo ao crescimento de nenhum de vocês? O universo, em sua sabedoria infinita, sabe que algumas lições só podem ser aprendidas na solidão. Algumas forças só podem ser descobertas quando não temos mais ninguém em quem nos apoiar, exceto nossa própria conexão com o divino. É por isso que as separações mais dolorosas muitas vezes acontecem exatamente quando estamos prestes a dar um salto quântico em nossa evolução espiritual. É como se o cosmos dissesse: agora você precisa voar sozinho por um tempo. Precisa descobrir que tem asas. Precisa aprender a confiar que é capaz de se sustentar no ar. E aqui está uma verdade profunda.
A pessoa que se separou de você também está sendo esculpida. Também está passando por seu próprio processo de despertar. A separação não é sobre você contra ela. É sobre duas almas que fizeram um pacto sagrado para se ajudarem mutuamente a crescer. Às vezes, isso significa crescer juntos. Outras vezes, significa crescer separados. O amor verdadeiro, aquele amor que transcende o ego humano, às vezes precisa se distanciar fisicamente para poder se aproximar espiritualmente. Precisa soltar a forma para encontrar a essência. Então, da próxima vez que a dor da separação vier te visitar, tente vê-la não como um castigo, mas como um convite. Um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo. Um convite para descobrir tesouros escondidos em sua alma que você nem sabia que existiam. Porque a verdade é que você nunca esteve realmente separado de quem ama. No plano espiritual, no plano da alma, vocês continuam conectados por fios invisíveis de luz e amor. A separação física é apenas uma ilusão temporária que serve ao propósito maior de fazer vocês se lembrarem de quem realmente são. Se existe uma arte que define perfeitamente o processo de crescimento através da separação, é a alquimia. Os antigos alquimistas buscavam transformar metais comuns em ouro. Mas a verdadeira alquimia, aquela que realmente importa, acontece dentro do seu coração quando você aprende a transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em compaixão, a perda em ganho espiritual. A dor da separação é como o chumbo bruto que chega em suas mãos, pesado, opaco, aparentemente sem valor. Mas quando você aprende a trabalhar com essa dor de forma consciente e espiritual, algo milagroso acontece. Ela se transmuta em ouro puro. Como isso acontece na prática? Primeiro, através da aceitação radical. Quando você para de resistir à dor, quando para de lutar contra ela como se fosse sua inimiga, você descobre que ela é, na verdade, uma professora disfarçada. Ela veio para te ensinar sobre sua própria força, sobre sua capacidade de amar incondicionalmente, sobre sua habilidade de encontrar paz mesmo em meio à tempestade. Sente-se com sua dor como você se sentaria com um amigo querido que precisa ser ouvido. Não tente consertá-la ou fazê-la ir embora, apenas a escute. Pergunte a ela: o que você veio me ensinar? Que presente você trouxe disfarçado de sofrimento? Segundo, através da responsabilidade emocional. A verdadeira transformação acontece quando você reconhece que, embora não possa controlar o que os outros fazem, você tem total poder sobre como responde ao que acontece com você. Isso não significa culpar a si mesmo pela separação. Significa reconhecer que você tem a escolha de se tornar amargo ou se tornar melhor. Você pode usar essa experiência para fechar seu coração ou para abri-lo ainda mais. Você pode permitir que a dor te diminua ou pode usá-la como combustível para seu crescimento espiritual. Terceiro, através do serviço aos outros. Uma das formas mais poderosas de transformar sua dor em ouro é usando sua experiência para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Quando você oferece sua compreensão, sua empatia, seu ombro amigo para alguém que está sofrendo, você transforma seu ferimento em fonte de cura. É como se o universo dissesse: agora que você passou por isso e aprendeu as lições, pode se tornar um farol para outros que ainda estão navegando na escuridão. Quarto, através da gratidão radical. Sim, gratidão pela própria separação. Pode parecer impossível no início, mas conforme você vai vendo os frutos do seu crescimento, conforme vai descobrindo partes de si mesmo que não conhecia, você começa a compreender que aquela separação dolorosa foi, na verdade, um dos maiores presentes que a vida te deu.
Você começa a perceber que, se não tivesse passado por aquela dor, nunca teria descoberto sua própria força, nunca teria desenvolvido tanta compaixão, nunca teria se conectado tão profundamente com sua própria espiritualidade. A separação te obrigou a crescer, e crescimento espiritual, minha querida alma, é sempre doloroso no momento, mas sempre gratificante na perspectiva. Uma das perguntas que mais atormentam quem está vivendo uma separação é: será que isso é para sempre? Será que nunca mais vamos nos encontrar? O universo, em sua infinita sabedoria e compaixão, nunca nos deixa completamente no escuro. Existem sinais, sutis, mas perceptíveis para quem tem olhos de ver, que indicam quando uma separação é temporária, quando é parte de um plano maior que culminará em uma reunião ainda mais bela e consciente. O primeiro sinal é a intensidade da conexão que persiste. Se, mesmo na separação, você continua sentindo uma ligação energética forte com essa pessoa, se continua percebendo sua presença de forma sutil, se continua tendo sonhos ou sincronicidades relacionadas a ela, isso indica que o fio dourado que conecta suas almas continua intacto. É como se vocês estivessem conectados por um cordão invisível que se estende através de dimensões. A distância física não consegue cortá-lo. O tempo não consegue enfraquecê-lo. Ele pulsa com vida própria, mantendo vocês conectados no plano espiritual, mesmo quando estão separados no plano físico. O segundo sinal é o crescimento sincronizado. Se você percebe que ambos estão passando por transformações similares, despertares espirituais paralelos, ou enfrentando lições de vida parecidas, mesmo estando separados, isso é um forte indicativo de que vocês ainda estão caminhando juntos, só que em trilhas paralelas que eventualmente se encontrarão novamente. É como se fossem dois rios que se separaram para contornar uma montanha, mas que inevitavelmente se reencontrarão mais adiante, agora mais caudalosos e maduros por terem navegado sozinhos por um tempo. O terceiro sinal são as comunicações não verbais. Você sente quando ela está pensando em você. Você sabe, sem saber como sabe, quando ela está triste ou quando está feliz. Você recebe mensagens através de músicas, de números repetitivos, de situações que parecem impossíveis de ser coincidência. Isso acontece porque, no nível da alma, vocês nunca se separaram, continuam trocando energia, informação, amor, só que através de canais mais sutis, mais espirituais. O quarto sinal é a paz que vem com o tempo. Se conforme os meses passam, em vez de a dor aumentar, você sente uma paz crescente, uma compreensão maior do propósito da separação, uma gratidão genuína pela experiência. Isso indica que sua alma está alinhada com o plano divino para a sua vida. Quando a separação é definitiva, há uma sensação de encerramento, de ciclo completo, mas quando é temporária, há sempre uma sensação de continuará, mesmo na dor. O quinto sinal é o crescimento exponencial. Se você percebe que esta separação te catapultou para um nível de autoconhecimento, espiritualidade e maturidade emocional que você nunca imaginou possível, se você se tornou uma versão melhor de si mesmo através dessa experiência, isso é um sinal de que vocês estão sendo preparados para uma reunião em um nível mais elevado de consciência. É como se o universo estivesse dizendo: agora vocês precisam crescer individualmente para que, quando se reencontrarem, possam criar algo ainda mais belo juntos. Mas lembre-se, mesmo que todos esses sinais estejam presentes, o mais importante é não se apegar ao resultado. O verdadeiro crescimento espiritual vem quando você aprende a amar sem possuir, a desejar sem se desesperar, a ter fé sem controlar. Existe um momento na jornada de toda a alma em que ela precisa caminhar sozinha, não porque está sendo punida ou abandonada,
mas porque há lições que só podem ser aprendidas na solidão sagrada, na intimidade consigo mesma. Este é, talvez, o presente mais precioso escondido dentro da dor da separação. A oportunidade de se encontrar verdadeiramente consigo mesmo pela primeira vez na vida. Pense em quantas vezes, antes da separação, você se definia através dos olhos de outra pessoa. Quantas vezes suas decisões eram baseadas no que o outro pensaria, no que o outro gostaria, no que faria o outro feliz. Não é que isso fosse errado. O amor nos move naturalmente a considerar o bem-estar de quem amamos. Mas quando isso se torna nossa única bússola, perdemos o contato com nossa própria essência. A separação vem para corrigir esse desequilíbrio cósmico. Ela te força a perguntar: quem eu sou quando não estou tentando ser quem o outro precisa que eu seja? Quais são meus próprios sonhos, meus próprios medos, meus próprios desejos? A primeira fase da cura individual é sempre a mais difícil, o encontro com o vazio. De repente, você se vê sozinho com seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios demônios internos. Não há mais ninguém para te distrair de você mesmo. É assustador, é desorientador, mas é também sagrado. Porque é nesse vazio aparente que você descobre que não está realmente vazio. Você está cheio de potencial não explorado, de talentos adormecidos, de aspectos de sua personalidade que nunca tiveram espaço para florescer quando você estava focado em manter uma relação. A segunda fase é a raiva. E está tudo bem sentir raiva. Raiva da pessoa que se foi. Raiva do universo por permitir que isso acontecesse. Raiva de si mesmo por não ter sido suficiente. Mas aqui está o segredo. Essa raiva não é realmente sobre a separação. É sobre todas as vezes que você se traiu, que abriu mão de si mesmo, que se diminuiu para caber na vida de outra pessoa. A raiva é sua alma dizendo: nunca mais vou me abandonar assim. Use essa raiva como combustível. Deixe ela te motivar a se reconectar com sua própria força, com sua própria voz, com sua própria verdade. A terceira fase é a tristeza profunda. A tristeza de reconhecer quanto tempo você passou se procurando em lugares errados. A tristeza de perceber quantas oportunidades de crescimento você perdeu porque estava muito ocupado tentando ser perfeito para outra pessoa. Chore. Chore todas as lágrimas que precisa chorar, porque cada lágrima é uma purificação. Cada soluço é uma liberação. Você está lavando sua alma, preparando-a para receber a luz que está por vir. A quarta fase é a redescoberta. Lentamente, você começou a lembrar de quem você era antes de se perder na relação. Você redescobre gostos que havia esquecido, sonhos que havia enterrado, aspectos de sua personalidade que havia reprimido. É como se você fosse um arqueólogo escavando sua própria alma, encontrando tesouros enterrados sob camadas de expectativas alheias e autossabotagem. A quinta fase é a reconexão espiritual. Quando você não tem mais ninguém humano em quem se apoiar totalmente, você é forçado a desenvolver uma relação mais íntima com o divino, seja lá como você o chama. Você descobre que nunca esteve realmente sozinho, que existe uma presença amorosa, uma força benevolente, uma sabedoria infinita que sempre esteve ao seu lado, esperando pacientemente que você a notasse. A sexta fase é a integração. Você aprende a ser completo por si mesmo, sem precisar de outra pessoa para se sentir inteiro. Isso não significa que você não quer mais companhia ou que não valoriza relacionamentos. Significa que você não precisa deles para sobreviver emocionalmente. E é exatamente nesse ponto que algo milagroso acontece. Quando você se torna completo consigo mesmo, você se torna capaz de amar de uma forma muito mais pura, muito mais livre, muito mais elevada,
Porque agora você ama por escolha, não por necessidade. Ama por abundância, não por carência. Ama porque tem amor para dar, não porque precisa receber amor para se sentir valioso. Existe um momento mágico na jornada de cura através da separação. Um momento que você reconhece claramente quando chega. É quando você olha para trás e percebe que aquela pessoa que estava sofrendo, que se sentia perdida, que achava que não conseguiria sobreviver sem o outro, essa pessoa não existe mais. Você morreu e renasceu, literalmente. A pessoa que você é agora é mais forte, mais sábia, mais compassiva e mais conectada com sua própria divindade do que jamais imaginou que poderia ser. A separação não te destruiu, ela te reconstruiu em uma versão melhorada de si mesmo. É como a lenda da Fênix. Você precisou queimar completamente, se reduzir a cinzas, para poder renascer das próprias cinzas em uma forma muito mais gloriosa. E aqui está uma verdade profunda. Essa transformação não seria possível sem a dor. A dor foi o fogo que queimou tudo o que não era essencialmente você. Queimou as máscaras, as ilusões, as dependências emocionais, os medos que te mantinham pequeno. Agora você sabe quem você é. Realmente sabe, não porque alguém te disse, mas porque passou pelo fogo e descobriu do que é feito por dentro. Você descobriu que é feito de luz, que é feito de amor, que é feito de uma força que nenhuma circunstância externa pode quebrar. Esta é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar o chumbo da dor em ouro da sabedoria, transmutá-la em poder pessoal, em compaixão genuína, em uma capacidade de amar que transcende todas as condições e limitações humanas. Agora você pode olhar para a pessoa que se separou de você não com amargura, mas com gratidão, porque ela te deu o maior presente possível, a oportunidade de se encontrar consigo mesmo. Agora você pode ver a separação não como um fim, mas como um começo. O começo de uma nova fase da sua vida, onde você é protagonista da sua própria história, onde você não precisa de aprovação externa para saber o seu valor, onde você não precisa de outro para se sentir completo. E é exatamente nesse estado de completude interior que você se torna verdadeiramente disponível para o amor. Não um amor baseado em carência, mas um amor baseado em abundância. Não um amor que precisa possuir, mas um amor que pode dar livremente. Para aqueles cuja separação é temporária, existe um momento em que a energia começa a mudar. Os sinais se tornam mais claros, mais frequentes, mais impossíveis de ignorar. É como se o universo começasse a sussurrar que o tempo da separação está chegando ao fim. O primeiro sinal é uma paz profunda em relação à situação. Você não sente mais ansiedade sobre quando ou se o reencontro vai acontecer. Há uma confiança serena de que tudo está se desenrolando em perfeita ordem divina. Você aprendeu a amar sem se agarrar, a desejar sem se desesperar. O segundo sinal são os sonhos vívidos e as visitas astrais. Você começa a ter encontros com essa pessoa no plano espiritual, sonhos que parecem mais reais que a própria realidade, onde vocês conversam, se reconectam, curam feridas antigas. Você acorda desses sonhos com uma sensação de paz e completude. O terceiro sinal é a sincronicidade acelerada. Números mestres aparecem constantemente. Músicas que remetem à pessoa tocam no momento exato em que você pensa nela. Você encontra objetos, vê nomes, ouve conversas que parecem mensagens diretas sobre a situação. É como se todo o universo conspirava para te lembrar de que vocês ainda estão conectados, de que o plano divino está se desenrolando perfeitamente. O quarto sinal é que vocês começam a aparecer na vida um do outro através de terceiros. Amigos mútuos mencionam vocês um para o outro. Alguém pergunta sobre vocês. Situações surgem que naturalmente os aproximam novamente.
O quinto sinal é uma mudança energética palpável. Você sente quando ela está pensando em você. Sente quando ela está pronta para se reconectar. Há uma comunicação telepática que transcende as limitações do mundo físico. Mas lembre-se, mesmo que todos esses sinais estejam presentes, o mais importante é não se apegar desesperadamente ao resultado. O verdadeiro teste da sua evolução espiritual é se você consegue estar aberto ao reencontro sem estar dependente dele. Se vocês se reencontrarem, que seja porque ambos escolhem isso a partir de um lugar de amor e completude, não de carência e necessidade. Se o reencontro é parte do seu caminho espiritual, quando ele finalmente acontece, é muito diferente de qualquer encontro que vocês tiveram antes. Porque agora vocês não são mais as mesmas pessoas que se separaram. Vocês se tornaram versões mais maduras, mais conscientes, mais curadas de si mesmos. E quando duas almas que passaram pelo fogo da separação e emergiram transformadas se encontram novamente, o que surge entre elas não é apenas um relacionamento, é uma parceria divina. É um amor que não precisa mais provar nada, que não precisa mais possuir, que não precisa mais controlar. É um amor que flui livremente porque ambos se tornaram fontes de amor, não apenas receptores. É um amor que não tem medo da perda, porque ambos sabem que mesmo que se separem novamente no plano físico, nunca estarão realmente separados no plano espiritual. É um amor que serve não apenas ao bem-estar dos dois, mas ao bem-estar do mundo, porque duas almas curadas em união podem mover montanhas, podem curar outras pessoas, podem ser instrumentos da própria força criativa do universo. Mas mesmo que o reencontro não seja parte do seu caminho nesta vida, saiba que o crescimento que você alcançou através da separação valeu cada lágrima. Você se tornou quem você era destinado a ser. E isso, por si só, é um milagre. Um dos marcos mais profundos da cura completa através da separação é quando você consegue sentir gratidão genuína pela pessoa que te causou tanta dor. Não uma gratidão forçada ou intelectual, mas uma gratidão que brota do coração, porque você realmente compreende que aquela pessoa foi um anjo disfarçado em sua vida, um anjo que teve a coragem de te machucar para te libertar. Pense nisso. Se ela não tivesse se separado de você, você teria se forçado a crescer tanto quanto cresceu? Você teria desenvolvido essa força interior, essa conexão espiritual profunda, essa capacidade de amar incondicionalmente? Provavelmente não. Ela foi o catalisador da sua transformação. Foi o instrumento que o universo usou para te empurrar para fora da sua zona de conforto e te obrigar a descobrir quem você realmente é. E isso, minha querida alma, é um ato de amor da mais alta ordem, mesmo que ela não tenha consciência disso, mesmo que tenha sido guiada apenas por seus próprios medos e limitações humanas. No plano da alma, ela concordou em desempenhar esse papel difícil em sua vida. Concordou em ser vista como a vilã da sua história para que você pudesse se tornar o herói da sua própria jornada. Quando você consegue enxergar a situação dessa perspectiva, quando consegue abençoar quem te machucou, você atinge um nível de maestria espiritual que poucos alcançam. Você transcende a dualidade de vítima e agressor e enxerga a perfeição divina, operando através de todas as circunstâncias da sua vida. E nesse momento de gratidão radical, algo mágico acontece. Você se liberta completamente de qualquer ressentimento, de qualquer energia negativa em relação à situação. Você fica verdadeiramente livre. Depois de passar pelo processo completo de separação e cura, você descobre que não pode mais viver como vivia antes. Você não pode mais se contentar com relacionamentos superficiais, com conversas vazias, com uma vida que não esteja alinhada com seu propósito mais elevado.
Você se tornou uma alma desperta. E almas despertas vivem de forma diferente. Elas amam mais profundamente, mas se apegam menos. Elas sentem mais intensamente, mas sofrem menos. Elas se conectam mais autenticamente, mas dependem menos. Elas sabem que são completas por si mesmas, mas ainda assim celebram a companhia de outras almas. Elas sabem que são amadas incondicionalmente pelo universo, mas ainda assim valorizam o amor humano. Elas sabem que nada no mundo externo pode lhes dar ou tirar a paz, mas ainda assim se alegram com as bênçãos da vida. Esta é a verdadeira vitória da sua jornada através da separação. Você se tornou livre, livre para amar sem medo, livre para ser autêntico sem vergonha, livre para seguir seu coração sem hesitação. E quando você vive nessa frequência de liberdade, você naturalmente atrai para a sua vida pessoas e situações que estão na mesma frequência. Você para de aceitar menos do que merece, porque sabe exatamente o que merece. Você se torna um ímã para o amor verdadeiro, para relacionamentos autênticos, para oportunidades alinhadas com seu propósito maior. Quando você emerge curado de uma separação dolorosa, você não passou por tudo isso apenas para seu próprio benefício. Você passou por isso para se tornar um farol para outras almas que ainda estão navegando na escuridão da dor. Sua história se torna medicina. Sua cura se torna inspiração. Sua força se torna apoio para quem ainda está quebrando. É como se o universo tivesse te enviado para as profundezas do oceano emocional para que você pudesse voltar e contar para os outros que é possível sobreviver, que é possível renascer, que é possível encontrar tesouros, mesmo nas profundezas mais escuras. Cada palavra de conforto que você oferece para alguém que está sofrendo uma separação é como plantar uma semente de esperança em solo fértil. Cada abraço que você dá para quem está com o coração partido é como acender uma vela na escuridão. E aqui está uma verdade bonita. Quanto mais você usa sua experiência para ajudar outros, mais sentido sua própria dor faz. Mais propósito sua jornada ganha. Mais você compreende que tudo, absolutamente tudo, serviu para um bem maior. Você não sofreu à toa. Você não foi quebrado sem razão. Você foi preparado para ser um instrumento de cura neste mundo que tanto precisa de pessoas que realmente entendem o que é sofrer e renascer. Querida alma que chegou até aqui, se existe uma verdade que quero que você grave profundamente em seu coração, é esta. Você nunca esteve realmente separado de quem ama. A separação é apenas uma ilusão do plano físico. No plano da alma, no plano do amor verdadeiro, vocês permanecem eternamente conectados por fios invisíveis de luz que nenhuma circunstância terrestre pode romper. A dor que você sentiu, as lágrimas que derramou, a angústia que viveu, tudo isso foi real e válido. Mas tudo isso também foi temporário. Tudo isso serviu a um propósito maior, o despertar da sua alma para quem você realmente é. Você descobriu que é muito mais forte do que imaginava, muito mais sábio do que sabia, muito mais capaz de amar do que sonhava possível. A separação não te destruiu, ela te reconstruiu, não te diminuiu, ela te expandiu, não te enfraqueceu. Ela revelou uma força interior que nem você sabia que possuía. E agora, seja qual for o futuro dos seus relacionamentos humanos, você já ganhou o prêmio mais precioso. Você se encontrou. Você se reconectou com sua própria essência divina. Você aprendeu a amar de uma forma que transcende todas as limitações humanas. Isso significa que você já venceu. Independentemente de se a pessoa que se separou de você volta ou não, você já conquistou algo muito mais valioso. A capacidade de ser feliz e completo consigo mesmo. E quando você vive nesse estado de completude interior, uma de duas coisas acontece. Ou a pessoa retorna para a sua vida em um nível muito mais elevado de consciência,
criando uma união verdadeiramente divina. Ou o universo traz para você alguém que está na mesma frequência espiritual que você alcançou. Mas, em ambos os casos, você ganha. Porque você não está mais buscando alguém para te completar. Você está buscando alguém para compartilhar sua completude. Lembre-se sempre, a separação que mais dói é também a que mais cura. A perda que mais assusta é também a que mais liberta. A dor que mais quebra é também a que mais reconstrói. Confie no processo. Confie no timing divino. Confie na sabedoria infinita do universo que nunca, nunca te daria mais do que você pode suportar e que sempre, sempre transforma cada ferida em uma fonte de sabedoria. Você chegou até aqui porque é mais forte do que imagina. E se chegou até aqui, pode chegar a qualquer lugar. O amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas se transforma. E você, minha querida alma, é uma expressão viva desse amor eterno e indestrutível. Se esta mensagem tocou sua alma profundamente, se alguma parte desta jornada que compartilhamos ressoou com sua experiência, por favor, deixe seu like como uma forma de agradecer a energia divina que nos permitiu este encontro sagrado. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo estas mensagens de cura, transformação e despertar espiritual. Porque sua jornada de crescimento não termina aqui. Ela está apenas começando uma nova fase ainda mais luminosa. E se você conhece alguém que está passando pela dor de uma separação, que está se perguntando se vai conseguir sobreviver a essa experiência, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única palavra de esperança pode ser exatamente o que uma alma precisa para continuar caminhando. Deixe nos comentários como tem sido sua jornada. O que mais ressoou com você nesta mensagem? Que parte do seu processo de cura você gostaria de compartilhar? Sua história pode ser exatamente a inspiração que outra alma precisa hoje para não desistir de si mesma. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Somos uma família espiritual conectada pelo amor, pela compaixão e pelo desejo comum de crescer e evoluir juntos. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento nos ajuda a levar estas mensagens de luz para mais corações que precisam ouvir que a dor não é o final da história, é apenas o começo da transformação. Obrigado por sua presença sagrada aqui hoje. Obrigado por ter a coragem de sentir, de crescer, de se transformar. Obrigado por ser uma luz neste mundo. Que você continue caminhando em direção à sua própria luz. Que você continue descobrindo os tesouros escondidos dentro do seu coração. E que você sempre se lembre de que é amado incondicionalmente pelo próprio universo. Até nosso próximo encontro sagrado, mantenha seu coração aberto, sua fé forte e sua luz brilhando. Com todo amor e gratidão, riqueza vibracional. Namastê.